Você é estudante, mas tem a impressão de sempre estar com a cabeça cheia? Sempre tem alguma prova para estudar, algum trabalho para entregar, uma lista para fazer. Por mais que você se empenhe, tem a impressão de estar sempre correndo atrás do prejuízo? A impressão de estar devendo algum prazo? Parece que aquele tempo não está rendendo? Fica aí que eu vou te ensinar a organizar toda a sua vida de estudante em um único caderno em menos de 2 horas. Sem nenhum aplicativo, sem nenhum método mirabolante. Só um sistema simples de organização. Isso vai permitir você saber exatamente o que fazer todos os dias, se organizar com clareza e nunca mais esquecer um prazo ou uma prova. Se você é do tipo de estudante que descobre prova ou alguma outra demanda em cima da hora, se você tem muitas matérias ao mesmo tempo, se você se organiza fazendo várias anotações em lugares diferentes, tem a impressão de estar sempre com a cabeça cheia, estudando, mas com aquela impressão também de que não está rendendo, talvez isso tudo não seja falta de esforço. E aí que começa o problema real. Hoje em dia, os estudantes lidam com mais informação ao mesmo tempo do que nunca. Isso faz com que a gente tente organizar tudo aquilo que a gente precisa fazer em vários lugares diferentes. Um pouquinho no celular, um pouquinho no caderno, um pouquinho na agenda, um pouco a gente tenta lembrar. Isso traz as consequências de que a nossa cabeça está sempre cheia, a gente acaba esquecendo algumas coisas, fica sobrecarregado, precisa perder tempo decidindo, porque talvez não seja falta de disciplina, não seja falta de esforço, mas seja falta de organização. Eu percebi isso porque durante muito tempo eu precisava conciliar o meu doutorado, onde eu tinha que escrever uma tese, junto com o meu emprego, junto com as demandas do nosso cotidiano, junto com treino, vida social. E isso tudo começou a se tornar uma coisa insustentável. A minha tese ficou travada um bom tempo, eu sentava e não conseguia produzir. Isso começou a gerar atraso e frustração para mim. E quando a gente se frustra em uma tarefa que não consegue fazer, ela vai se tornando mais difícil de começar. E não era por falta de capacidade, era por excesso de coisa para pensar ao mesmo tempo. Até que um dia eu tive contato com um livro que falava de bullet journaling e ensinava a colocar essas ações no papel e quebrar elas em pequenas tarefas que a gente consegue cumprir. E do momento que eu comecei a fazer isso, tudo começou a fluir. A ideia é a gente parar de espalhar tudo, aquilo que a gente precisa lembrar, fazer, e centralizar num caderno só. Isso aí acaba sendo um painel de controle da sua vida, onde vai estar todas as matérias, todos os prazos, todos os estudos, tudo aquilo que você precisa fazer ou lembrar. E o interessante é que do momento que está tudo organizado, você para de pensar e começa a fazer. Isso funciona por conta de 3 grandes princípios, né? O primeiro deles é a centralização. Você não precisa ficar pensando onde alguma coisa foi anotada, onde alguma tarefa foi colocada. Isso vai estar num único lugar. Com isso, você centraliza e para de depender da sua cabeça para lembrar das coisas. Outro ponto é a visão de tempo. O que eu preciso fazer, para quando e qual é a prioridade daquilo que eu vou fazer agora? Então a gente realmente pode parar de escolher. A gente para de passar o dia tomando pequenas decisões do que é importante eu fazer agora e passa só a executar. E o terceiro princípio é a quebra de ação. Se a gente olha para uma tarefa muito grande, ela começa a se tornar uma coisa assustadora de começar, porque dá a impressão de que a gente não vai conseguir terminar aquilo. Se eu pego essa grande tarefa e quebro em ações pequenas, pequenas o suficiente a ponto de eu não precisar pensar para começar, é só eu ir ali e fazer uma coisa rápida, eu paro de pensar que eu estou executando grandes tarefas e eu estou só executando passos, que é muito mais fácil. Deixa eu te mostrar isso na prática, para você entender. Eu quero que você pegue uma folha de papel e uma caneta e anota tudo aquilo que você precisa fazer hoje ou alguma tarefa maior que você tem prorrogado, que você tem deixado para depois. De todas essas tarefas, eu quero que você escolha uma e quebre ela em vários pequenos passos. Por exemplo, para gravar esse vídeo para você, eu precisei colocar a luz no lugar, colocar meu celular no lugar ali para filmar, eu precisei carregar o microfone, eu precisei fazer o roteiro. Cada uma dessas tarefas, por menores que elas fossem, eu enumerei, eu coloquei no lugar separadinho. E aí, se eu pensar, eu preciso fazer um vídeo inteiro para apresentar esse sistema. Quando eu penso em fazer um vídeo, editar tudo ao mesmo tempo, isso se torna uma coisa difícil de eu começar. Mas quando eu penso que o primeiro passo é eu posicionar a luz, eu consigo ir lá e fazer isso. Depois escrever o roteiro, eu consigo ir lá e fazer isso. A própria ação de escrever o roteiro eu posso quebrar em passos menores ainda. E aí fez com que de passo em passo esse vídeo está pronto. Então, a ideia é que eu não preciso de motivação para fazer. Eu preciso só dessa clareza de qual é o próximo passo. E aí toda essa ideia de centralizar num caderno é porque o papel não vai organizar a sua vida. Quem vai fazer isso é você. O papel vai organizar a sua cabeça. Ele vai permitir com que você trabalhe sem precisar ficar pensando muito. É como se a gente estivesse separando o momento de planejar, de pensar e de fazer. Isso acaba fazendo com que cada um deles funcione melhor, porque você está 100% naquilo. E se isso fez sentido para você, eu quero te ensinar a aplicar isso por completo na sua vida. Para isso, eu idealizei esse projeto, o Coloca na Pauta, que é um curso de menos de 2 horas, onde você vai estar organizando o seu caderno junto comigo. Em menos de 2 horas você consegue entender todos os princípios, colocar num caderno seu, para organizar suas matérias, os seus prazos, mesmo que você não seja estudante, mesmo que essas tarefas elas sejam de fora da vida acadêmica, também funciona. Você vai conseguir montar o seu caderno, organizar suas matérias, os seus prazos, estruturar a sua semana e qual vai ser a execução desses passos. Nesse curso você vê um caderno sendo montado, que eu vou montar o meu junto com você, e tudo isso vai te custar menos do que uma agenda boa. O meu curso, mais o caderno que você vai precisar, é muito mais barato do que alguns planners que a gente consegue comprar aí na internet. E para trazer para mim a responsabilidade de que isso vai funcionar para você, eu ainda dou 15 dias de garantia.
Se você assistiu o curso, tentou aplicar, não funcionou, é só devolver. Então, se você está cansado de estar sempre com a cabeça cheia, esquecendo coisas e não conseguindo estudar com clareza, isso não é por falta de esforço, não é por falta de dedicação sua, é por falta de um sistema funcional. Porque no final das contas, você não precisa se esforçar mais, você só precisa pensar melhor. Então, se você quer trazer esse tipo de organização para sua vida e concluir as suas tarefas com muito mais eficiência, clica aí que eu posso te ajudar.